Olá, meu nome é Caroline Miller, eu tenho 33 anos, sou gaúcha, nasci numa cidade pequena do interior do estado do Rio Grande do Sul chamada Lajeado e desde 2012 eu resido aqui na cidade de Curitiba, mesmo ano que eu me formei em desenho industrial, projeto de produto, pela Universidade Federal de Santa Maria. Então eu finalizei esse ciclo lá e vim morar aqui na cidade. Sou pesquisadora, trabalho com patrimônio cultural, desenvolvo pesquisas sobre isso, produzo textos sobre, e posso dizer que essa grande área, comecei a desenvolver trabalhos nessa grande área já na graduação. Então eu devo muito a esse momento da minha vida, porque foi lá que eu tive a oportunidade de iniciar esses trabalhos, né? Começar a me aproximar do tema. Em 2011, já estava lá finalizando a graduação, eu participei de um projeto de extensão onde a gente teve contato com uma comunidade carente chamada Vila Jardim, e a gente desenvolveu produtos com essa comunidade na intenção de pensar a identidade gaúcha. O que era identidade gaúcha para aquele lugar e como construir coisas vinculadas a uma ideia de patrimônio do estado e que tivesse relação com aquela comunidade. Então foi muito interessante porque além da gente produzir coisas físicas, né, produtos, a gente também desenvolveu a parte teórica, a parte de pensar o desenvolvimento desses produtos por meio da escrita. Então foi ali que eu me aproximei. E depois eu tive então a possibilidade, pensando aí na minha relação com esse tema, no meu envolvimento, ele começou em 2011, mas ele se consolidou mesmo em 2014, ano que eu ingresso no mestrado em design da UFPR, e também depois em 2016, quando eu ingresso no doutorado também nessa mesma instituição e no mesmo programa de pós-graduação. Então, desde 2011 eu tenho contato, mas foi em 2014 que eu passei a desenvolver mais trabalhos sobre, a desenvolver mais materiais sobre esse grande tema. E trabalho até hoje, né? Até o ano de 2022 é a grande área que eu atuo, né? Pensando na questão de aprendizado e formação, então além dessa parte formativa da minha vida acadêmica, graduação, eu também fiz uma especialização, dei um mestrado, doutorado, eu também tive a oportunidade de fazer cursos de curta duração sobre conservação e restauro, sobre documentação museológica. Vários desses cursos eram vinculados a pensar o patrimônio. Não só como conservá-lo, mas também o que é patrimônio, quais são as possibilidades de pensar projetos dentro dessas instituições. Então, o meu processo formativo foi muito vinculado a isso e a maioria dessas formações foram cursos de curta duração. Também tive a oportunidade de obter conhecimento por meio de eventos, de palestras que eu assisti, também ministrei. Foi todo um ciclo muito importante nessa questão para entender o que se pode fazer dentro dessa grande área que é o patrimônio cultural, né? E nada disso, nada do que eu desenvolvi ao longo da minha carreira profissional, eu fiz sozinho. Por mais que, por exemplo, um texto que eu tenha publicado em uma revista tenha lá o meu nome, ele também tinha, por exemplo, o nome do meu orientador, ou às vezes de uma outra pessoa que colaborou no texto, mas quando não tem especificamente o nome, tem nos bastidores muitas pessoas que fizeram parte disso, e eu acho muito importante pensar nessas referências, né? Por isso que eu começo falando do local para o nacional. Pessoas muito próximas de mim eu considero como referência. Pessoas, por exemplo, que fizeram parte do grupo de pesquisa que eu atuava durante o mestrado e doutorado na UFPR. Um grupo chamado Design e Cultura Material, onde dentro desse grupo tinham pessoas que se dedicavam à pesquisa sobre patrimônio. Então, muito do que eu aprendi inicialmente, até os dias de hoje, eu devo a essas pessoas. A gente construiu juntas uma forma de pensar esses conceitos vinculados a acervo, a conservação, a patrimônio, o que é cultura, o que é identidade, como organizar tudo isso em um espaço museológico, por exemplo, e como escrever sobre isso, né? Eu acho muito importante reforçar, porque por mais que, por exemplo, eu enquanto designer de produto trabalho com manualidades,
durante todos esses anos eu estudei sobre as materialidades e produzi textos, produzi conteúdos escritos sobre, né, esses patrimônios. Então eu devo muito a essas pessoas do grupo, especialmente 3 mulheres com quem eu trabalhei por muito tempo, que foram Valéria Tessari, Ana Voros e Yasmin Fabres, pesquisadoras, professoras, dedicadas a esse grande tema, cada uma com suas peculiaridades das pesquisas, né, mas que me ajudaram e até hoje são figuras importantes para mim no meu processo formativo e para desenvolver tudo aquilo que eu venho desenvolvendo. Outra pessoa, que é uma mulher também, que eu tenho uma relação muito próxima dela no sentido de semelhanças acadêmicas, a forma de pensar patrimônio, é uma historiadora da USP chamada Vânia Carneiro de Carvalho, que é uma historiadora e uma pessoa para mim muito potente, porque em especial porque ela é uma pessoa que, além de ser professora, ela está muito interessada em atuar nos espaços museológicos. Então ela utiliza a sala de aula enquanto debate sobre determinados conceitos, temas, enfim, mas ela também está dentro de um museu, que é o Museu Paulista, para produzir conteúdos, textos sobre esse museu, sobre o que ele guarda e por que ele guarda, e o que importa e o que não importa, quem está lá e por que está lá, como foi parar lá. Então é uma pessoa, uma pesquisadora, uma professora que me interessa muitíssimo, porque ela sai desse lugar que a gente às vezes tende a julgar muito academicista. Ela traz para uma outra camada todo esse conhecimento que ela adquiriu dentro da universidade. Então, para mim, acaba sendo uma baita referência, né? E outra pessoa que não é pesquisadora, mas sim escritora, jornalista e que mora no norte do país é Eliane Brum. Eliane Brum, porque ela é uma pessoa que escreve com afeto, que escreve com a alma, que traz a sua experiência não só como jornalista, mas como pessoa no mundo, para o trabalho dela. Então eu me espelho muito nela, porque apesar de eu me considerar uma pesquisadora, eu trabalho muito em projetos culturais e que de certa forma dialoga com a universidade, com esse espaço que eu me formei, mas que é diferente. Então a Eliane Brum me ajuda a pensar o texto não tão acadêmico, produzir textos não tão metodológicos, metódicos, organizacionais, né? Tentar trazer um pouco de afeto nesses textos. Então, é uma pessoa que durante todo o meu processo formativo aí de mestrado e doutorado me ajudou muito nesse sentido. Então, essas seriam as principais pessoas, né? Se a gente tivesse que resumir, são como se fosse a minha base, assim, para pensar como que eu penso a escrita, né? Como que eu penso em traduzir tudo isso que eu estou vendo, que eu estou pensando, que eu estou lendo para o texto, né? Pensando na questão das minhas obras, produtos e projetos que eu atuei, eu participei, enfim, que eu fiz, em primeiro lugar, eu acho que eu apresento minha tese, minha dissertação, que são produtos mesmo que eu apresentei, que eu defendi, que estão lá disponíveis no site da UFPR, mas também várias publicações, por exemplo, por ser acadêmica, por estar vinculada até 2021 na universidade, eu produzi muitos artigos que ou em evento ou em revista científica. Então, eu cito por exemplo, duas revistas muito importantes na área que eu atuo, que é a Dobras, que é uma revista de moda, e a Infodesign, que é uma revista vinculada à área específica de design, né? E durante o mestrado e doutorado, eu trabalhei muito com acervos de indumentária. Especialmente no doutorado, eu trabalhei com um acervo de indumentária do Museu Paranaense. Então, a minha intenção nessa pesquisa foi entender o que estava lá, o porquê estava lá, como se consumiam as roupas em Curitiba, e para isso eu delimitei um pedaço daquele arquivo, que eram roupas íntimas. Então eu já estava falando de roupa, que era uma coisa não muito comum, considerada ordinária, banal, mas dentro de um espaço museológico. Então eu tentei entender o consumo e a circulação dessas roupas para pensar a história de Curitiba. É uma coisa um tanto complexa e que por isso eu acabei tendo que migrar para várias áreas. Então, ora eu estava lá numa revista de moda, por exemplo, a Dobras, ora eu estava numa revista de design mesmo, para pensar a teoria do design, que é essa Infodesign,
ora eu estava num evento da história para pensar os arquivos e a importância de pensar essas roupas que estão lá dentro desse museu. Às vezes eu também estava disposta a falar sobre o patrimônio de Curitiba, como que o Museu Paranaense atua nesse circuito brasileiro, né? Então, assim, muitas camadas para pensar, como eu disse, esse grande tema que é o patrimônio cultural. Mas para isso eu precisei desenvolver algumas estratégias. Então, pensando assim na minha produção mesmo, eu citaria a tese e a dissertação e esses artigos publicados em eventos, nessas grandes áreas que eu citei, história, moda, design, às vezes a área de antropologia, mais especificamente falando, né, ou alguns programas que eram vinculados, por exemplo, à ideia de patrimônio, à área da museologia. Então eu circulei por vários espaços, mas sempre pensando em produzir ora artigo, ora um capítulo de um livro, por exemplo. Eu tive a oportunidade agora em 2020 e foi publicado em 2021 um texto que eu produzi numa fala junto com o pessoal da Hering. Então, um outro lugar, que é uma empresa, que junto com uma outra pessoa construiu um evento para falar sobre moda, e aí eu trouxe uma parte da história da moda para pensar o presente. Então, eu circulei por esses vários espaços, né? E para mim foi muito importante isso, justamente para entender, ou melhor, para mostrar para as pessoas de que é possível produzir conhecimento não somente nesse espaço acadêmico, dá para produzir de outra forma, né? Também tive, por exemplo, a oportunidade de escrever textos para alguns painéis que foram colocados em exposições no Museu Paranaense. Tudo isso é considerado uma obra, né? Faz parte ali do processo curatorial e que envolve escrita. Com relação às minhas principais experiências de produção cultural nessa área, nessa grande área, eu tive algumas oportunidades durante esse período de 2014 a 2022 e eu vou citar algumas aqui que eu acho que são as mais importantes. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser uma das organizadoras de um evento de história da moda chamado Moda Documenta, e o nome já é bem simbólico, né? Tem relação com essa questão de pensar a moda enquanto documento, logo pensar as roupas enquanto contadoras de histórias, por exemplo. Então tinha ainda tem muitos pesquisadores dedicados a essa área, e por 2 anos eu tive a oportunidade de ser uma das organizadoras desse evento. Também no momento em que eu estudei no doutorado no Museu Paranaense, eu tive a oportunidade de me aproximar da equipe da época. Então, eu ajudei em processos curatoriais, montagem de exposição, a gente construiu um grupo de pesquisa lá dentro chamado Modos de Vestir, onde a gente trabalhou, por exemplo, com palestras abertas à sociedade para pensar não só moda, mas sim história da moda, história da sociedade, pensar a história da própria Curitiba dentro de um espaço museológico, sempre tentando relacionar aquele museu com a cidade. Então, foram experiências aí muito diversas e que me trouxe uma gama de conhecimentos, né? Já com relação à minha vivência como trabalhadora na área da cultura, em especial o patrimônio, durante a pandemia, para mim foi um momento muito conturbado. Eu acho que para todo mundo foi, na verdade, né? Cada um com suas peculiaridades, assim, mas eu tive aí alguns problemas de saúde. Ao mesmo tempo eu tive que terminar o meu doutorado, defendi o doutorado agora em 2021, em março, vai fazer então 1 ano. E esse período foi muito difícil de ter que se adaptar a essa linguagem do celular, apesar da gente já usar ele antes disso. Parece que nesse momento pandêmico as coisas se estenderam num nível estratosférico, assim, né? Então tudo a gente dependia dessas materialidades eletrônicas, assim. Então para mim foi muito difícil, porque antes disso eu era uma pessoa muito vinculada aos eventos, por exemplo, que o Museu Paranaense se dedicava, ou algum outro projeto vinculado a isso. Em 2018 até 2019, ou seja, um pouco antes da pandemia, eu estudei em Portugal, eu consegui uma bolsa do CNPq para fazer parte do meu doutorado lá. E aí eu estudei uma coleção de roupas íntimas do Museu Nacional do Traje. Então, eu vinha trabalhando muito nesses espaços, né, com as materialidades, de poder tocar nos artefatos e de produzir textos a partir desse toque. E aí, com a pandemia, isso não foi mais possível, né? A gente teve que usar, como eu disse, essa outra ferramenta. Então, para mim foi muito difícil.
me afastar desses espaços, produzir eventos sobre isso e de certa forma ainda terminar a tese, né? Porque eu precisava terminar a tese. E nesse meio tempo eu também acabou o meu prazo, o meu período de receber bolsa de estudos. Então eu fiquei um período aí sem trabalho. Por sorte, no ano passado, em 2021, eu tive a oportunidade de participar como mediadora de uma exposição. Isso também foi muito importante porque foi uma retomada, então, nesse mundo pandêmico, ao espaço museológico, construir aí um catálogo junto com a equipe, onde eu fui, por exemplo, a locutora para as pessoas que têm problemas de visão, para que elas pudessem acessar esses catálogos de arte. Então, eu tive oportunidades durante esse lugar, esse momento pandêmico, mas eu considerei muito difícil, apesar das dificuldades. Penso que fiz bastante coisa, né? Então, como eu disse, terminei a tese, tive que me virar com trabalhos secundários, mas também lembro que fiz cursos formativos online, eu participei de eventos acadêmicos, eu dei palestra, eu produzi um capítulo de um livro. Então a gente foi se movimentando, mas com certeza eu digo que com dificuldade, né? E ano passado, então, a oportunidade de voltar ao espaço museológico como mediadora e como colaboradora aí na produção de um livro, que para mim foi muito gratificante. Agora, com relação, para finalizar, né, com relação ao que eu vejo assim de planos pós-pandemia, uma das coisas que me interessa muitíssimo dentro de todas essas atividades que eu pude fazer é de investir mais ainda em projetos escritos. Por isso que eu acho que esse edital me interessa e faz sentido para mim, porque eu gostaria muito de trabalhar com mais produções de escrita, produção de livros, produção de trabalhos escritos sobre aquilo que eu faço, porque a maioria dos trabalhos que eu produzi durante o mestrado e o doutorado, eles estavam vinculados à minha pesquisa. Então, agora eu vejo como uma oportunidade de expandir isso, de trazer esses outros museus, por exemplo, que eu ainda não explorei, e pensar eles a partir do processo escrito, só que um pouco mais afastada da universidade, talvez um pouco mais ligada a esses espaços museológicos, sem a necessidade de me vincular à minha pesquisa. Então eu acho que é um momento propício para isso, né, de retomar as atividades dentro dos museus e pensar em produção de textos sobre. Uma coisa que também para mim foi muito importante no meu processo formativo e que eu acho que seria interessante retomar agora e que eu vejo como uma oportunidade, que é uma coisa que eu almejo, é pensar em grupos de pesquisa dentro desses espaços, né? De pensar, por exemplo, em retomar esse grupo que eu tinha, que eu participava lá no Museu Paranaense, e produzir materiais sobre livros, catálogos, conteúdos mesmo, literatura que fosse, mas assim, algo vinculado à prática discursiva, por meio da escrita. Eu acho que enquanto pesquisadora eu tenho a chance e a possibilidade de trazer esse tipo de material para a sociedade, e acho que existem poucos materiais sobre isso, e especialmente dentro da área não só da moda, mas pensando assim na questão do design, da cultura material, do que esses objetos podem contar pra gente, enfim. Então eu acho que seria uma oportunidade única. Então é isso. Acho que é isso. Obrigada pela atenção e obrigada.